Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Malu Ramos e é um prazer recebê-los novamente no programa Informando. No episódio de hoje, iremos abordar um tema de grande relevância, o TDAH, que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno é uma realidade para milhares de pessoas ao redor do mundo. E na Rede Municipal de Educação de Goiânia, essa realidade não é diferente. Atualmente, foram identificados 1.097 casos de crianças e estudantes vivendo com TDAH. Diante disso, torna-se crucial disseminar informações sobre o assunto, a fim de proporcionar um melhor entendimento do TDAH e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e empática. Para nos auxiliar nessa temática tão importante, convidamos para conversar conosco a Jucimária Almeida, apoio técnico da Gerinc, e Liana Guzmão, gerente da Gerinc, aqui da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Acompanhe a entrevista. Sejam bem-vindas, TT, Liana e Jucimária. Que prazer tê-las aqui conosco. Oi, Malu! Oi, gente! Estamos mais uma vez aqui conversando sobre inclusão, sobre educação, sobre possibilidades. E a Liana já virou sócia aqui do Informando, gente. Tô adorando, assim, essa nossa participação aqui. Liana Guzmão, obrigada mais uma vez por falar com a gente. Obrigada, Tê. Para mim sempre um prazer a gente poder colocar a inclusão mais em pauta, entender e desmistificar, como eu sempre digo. Sempre. E aí, hoje a gente está falando, né, sobre o transtorno de déficit de atenção, com a hiperatividade ou não. E aí, seria interessante você explicar para a gente, para os professores, para os pais que estão nos acompanhando agora, né, um pouco mais sobre os principais sinais que essas crianças e adolescentes, mas principalmente as crianças que estão nas unidades educacionais apresentam. Tê, vamos começar pela sigla, né? Vamos lá. TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem uma participação genética aí, vem do histórico da família também. O ambiente também pode agregar e somatizar com relação à questão das crianças. E tem tudo a ver com não concentração, não atenção, agitação, inquietude. E aí a gente tem vários grupos que a gente pode identificar, são 3 grupos. O grupo dos desatentos, o grupo dos hiperimpulsivos ou um grupo misto. Então, pode ter a desatenção sozinha, pode ter a desatenção com a hiperatividade, ou pode ter também somente a hiperatividade. Agitação de membros, a inquietação motora, essas coisas todas. Precisa ser observado primeiro em casa. A mãe percebeu, a tia, o vô, a avó, que foge de algum contexto do que a gente espera de comum. Vamos observar, vamos olhar, chama alguém, pergunte a alguém. Primeiro, contexto social da criança. Família. E o segundo, TT, Escola. lá na escola. Então, chegou na escola, ele foge do padrão dos típicos, foge do padrão do grupo escolar, as professoras também precisam se atentar e fazer uma captação melhor, porque tudo isso reverbera lá no processo educacional. E aí, TT, uma coisa legal para te dizer. O transtorno de aprendizagem, ele não é público-alvo de educação especial. Aí você fala assim pra mim, uai, Eliana, não é? Não, não é. Mas por conta das comorbidades que são associadas, que trazem prejuízos educacionais, foi-se entendido em 2022, 2021, não me lembro ao certo aqui, que eles foram incluídos para atendimento educacional. E na rede municipal a gente atende lá no SEMAIS, preferencialmente no SEMAIS. Interessante. Aí tem uma coisa assim também, né? Quando você fala, né, sobre a importância dessa conscientização, dessa observação, o que você acha que é importante que tenha na unidade educacional, por exemplo, essa conscientização em relação à não rotulação? Né? Porque às vezes fala assim, não, essa criança é hiperativa, não, essa criança não para quieta, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. Por isso que a gente está falando dessa conscientização, né? Não subjugar pelo laudo e não subjugar pelo que eu acredito. Cada criança tem um potencial, ela tem uma característica, então a gente vai ter que identificar, acolher, lembra que a gente já conversou muito sobre isso? Acolher, perceber quais são as potencialidades, porque as dificuldades, elas são expostas. A gente precisa saber o que a criança vai conseguir daí para frente e a gente conseguir potencializar e conseguir ganhar dela. Então, é observação, não rotulação e não taxativo com relação a laudos e nem impressões
preconceituosas. É porque laudo não é sentença, gente, é um caminho para a gente seguir, né? Bingo, TT. Exatamente, não é uma sentença que você vai fechar a criança numa caixinha. É uma possibilidade de entendimento. Sim, não é? é saber por onde caminhar. Porque Isso. se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar me serve. A gente já ouviu Não é? alguém dizer isso. Beijo, Cortella. Quem fala Então, muito. quando a gente tem um lugar para seguir, tem um caminho para seguir, a gente consegue ter mais intencionalidade e conseguir ganhar mais coisas dessas crianças, desses estudantes. Aí quando você fala que a Secretaria Municipal de Educação, né, tem programas específicos, como é que seria? Por exemplo, ok, tem lá na minha sala uma criança que mostra sinais que são atípicos das crianças típicas. Como é que o professor pode buscar essa ajuda através da observação? Quais são os passos? Observou, notou, chama a equipe pedagógica, coordenação pedagógica. Temos na gerência um formulário de encaminhamento. Esse formulário de encaminhamento vai ser avaliado com relação ao psicomotor, ao fonológico, vai ser avaliado com relação ao comportamental, tudo no viés educação. Encaminhado para a CRECE, formulário, com laudo ou sem laudo. O laudo não é critério obrigatório para o encaminhamento. O laudo ele só é mais uma informação. Se eu não tiver informação, mas eu tiver o comportamento que está equivocado, disruptivo no contexto escolar, eu vou encaminhar da mesma forma. Nossa equipe multi vai até a unidade, avalia a criança. Tendo laudo, preferencialmente C+, nesses casos. Não tendo laudo, a gente vai viabilizar via nota técnica, que é uma nota do MEC, e vai conseguir encaminhar essas crianças para atendimento educacional especializado. Muito bom. E aí, em relação aos desafios, o que você percebe que a Secretaria enfrenta quando lida com as crianças e estudantes com TDAH? Como é que a instituição está trabalhando para superar essas questões? Porque se a gente for parar para pensar, é uma sala com 22 alunos, por exemplo. Super diversa. 22 estudantes, né, na verdade. Muito diversa. E tem ali uma criança, 2, 3, 4, com essa possibilidade ou até com essa condição. Qual é o desafio? Olha, é um desafio muito grande, porque os professores ainda estão em processo de preparação para isso. A formação está acontecendo pela SME, estamos formando nossos auxiliares de áreas educativas também para lidar com essa diversidade. O que a gente tem que fazer? Na verdade, identificar a necessidade. Tem crianças que vão precisar de atividades adaptadas para conseguirem se concentrar. Tem crianças que vão precisar de outros tipos de atividade para conseguir ter o controle corpóreo, ficar ali sentadinho, fazendo atividade. Então, a gente tem estratégias pedagógicas que a gente chama de recursos educacionais que a gente pode aplicar. E o AE é o caminho, porque o AE vai ajudar o professor de ensino comum a lidar com a diferença. Quando você fala, para a gente finalizar, adaptação de atividades, seriam as atividades de escrita, as atividades dentro de sala, fora de sala, mais ou menos isso? Bingo, por exemplo, eu tenho uma atividade que a criança se envolve, ela é hiperativa, mas ela se envolve com dinossauros. A gente vai trazer o contexto de dinossauros dentro do conteúdo curricular. A criança ela não consegue ficar muito tempo sentada porque o ambiente desorganiza o pensamento dela. Então, a gente vai trazer atrativos para que ela fique sentada, fazer uma organização da rotina dela escolar para que essas dificuldades, tanto de hiperatividade quanto de desatenção, sejam superadas. De repente, essa criança poder ter uma liberdade para andar na sala, Sim. alguma coisa assim, para dar uma... Para poder andar. Outra coisa, atividade de vídeo, por exemplo, trazer para a sala mais atividades lúdicas, porque o que é bom para criança especial é bom para todos. Então, se eu preciso de alguma coisa para chamar mais a atenção dessa criança que tem TDAH, que é vídeo, áudio, as outras todas se beneficiam com isso, e ele principalmente vai ter o objetivo fim alcançado. Gostaram? Calma que tem mais, porque a gente vai conversar com uma professora e mãe de uma criança que foi identificada como tendo TDAH. E nós vamos saber um pouquinho como é lidar, qual é o desafio para lidar com essa criança que pode, de repente, ajudar você, professor ou professora. Vamos lá? Essa aqui, gente, é a Jucimari Almeida, mãe da Clara Almeida. Ela é apoio técnico da Gerinc. E aí, Ju, já tô íntima dela. Jucimari, é o seguinte... você estava me contando aqui que você percebeu, sim, quando a Clara era bem pequenininha, que existia algumas questões no desenvolvimento dela que era atípico, né? Você já tinha um olhar? Já tinha um olhar. Quando eu percebi a questão da linguagem, a Clara sempre desenvolveu uma linguagem diferente das demais crianças que eu atuei na educação, então eu já tinha esse conhecimento, né, na educação infantil. E eu percebi a diferença. Então, eu comecei a verificar outros comportamentos da Clara. Então, a hiperatividade dela também me chamou muita atenção. Ela sempre muito ativa, precisava sempre ser assistida, porque não poderia ficar sozinha em nenhum momento. Começou a andar e a querer lugares altos, sem medo,
e desafiantes, né? Ela gosta de um desafio até hoje e precisa ser assistida. E na escola, como é que foi? Quando você chegou com a Clara lá na escola? Foi CMEI, foi escola? Conta pra gente. Ela começou no CMEI e o CMEI já tinha me convocado para levá-la na fono, que realmente era a questão da linguagem. Temos um contexto de famílias com surdos, né? Temos irmãs, temos primos, a Clara convive. Então a Clara achou mais fácil falar em Libras do que usar a voz. Então a Clara, ela nunca se expressava oralmente, então sempre com o olhar e sempre fugindo da sala, como sempre, né? E aí o CMEI me chamou e eu levei e foi constatado que ela estava com dificuldade na linguagem e precisava de um atendimento fonoaudiológico. Quantos anos a Clara tem hoje? Hoje a Clara está com 7 anos. E assim, como é que é esse acompanhamento? Porque precisam ser feitas atividades extracurriculares, né? Como é que funciona isso? A Clara foi diagnosticada com TDAH combinado, como a Liana falou, é o hiperativo com o déficit de atenção e com algumas outras comorbidades. Clara veio com o déficit de atenção e hiperatividade, mais o TPAC, é o transtorno do processamento auditivo central, e o transtorno da linguagem e uma DI bem leve, que é a deficiência intelectual. Isso. Então a Clara precisa. Com esse diagnóstico, aí eu consegui organizar medicação, porque precisa. No caso do TDAH, ela precisa da medicação, né? Nesse caso. E as demais são terapias e com a fono, duas modalidades de fonos, né? Tanto da audição quanto da fala. E um acompanhamento psicopedagógico, que precisa nas atividades de alfabetização. Ela teve algumas dificuldades, no raciocínio lógico matemático principalmente. E agora ela desenvolveu o transtorno da adolescência precoce. Né? Entendi. E aí agora a gente tem as terapias, estão tudo organizado, a medicação, e tá tudo certo. Clara está desenvolvendo, às vezes eu acho que o estímulo que a família, nós familiares damos para a Clara é muito grande, então a Clara, ela passa despercebida. Entendi. Né? Não passa pela hiperatividade, mas ela passa despercebida nas demais. E a Clara é a dona desse colar de girassóis, lembra do programa? Tá aparecendo o QR Code para vocês. A Clara é dona, que sorriso maravilhoso. E ela gosta de usar? Como é que é? Ela ama usar o colarzinho, ela gosta. E pra gente finalizar, qual a importância, Jucimária, da não rotulação? O rótulo realmente inviabiliza, né, várias atividades para a criança, né? Ela se sente inferior. E o colar de girassol, essa fita, né, com as flores do girassol, esse colar, tem uma lei. Sim, tem uma lei a gente para o fez colar. Um programa. É a lei, né, que foi agora em julho de 2022, ela é recente. E emocionou. Né, falar disso me deixa com as emoções à flor da pele. Principalmente na questão do preconceito. São as barreiras que a gente tem que enfrentar. E o que você acha que a gente pode fazer para enfrentar esse preconceito? Eu acho que é a conscientização da sociedade, né? A informação também. A informação, porque são deficiências ocultas. Não são físicas para a pessoa chegar e ver que ela tem uma deficiência, realmente são ocultas. E às vezes as pessoas falam que é falta de tapa, falta de surra. Não é. Né? Faz parte do transtorno que a criança tem, que precisa ser tratado. E parabéns, que bom que a Clara tem você e tem vocês. Obrigada. E através da Clara e com a história da Clara e com essa emoção, a gente finaliza esse Informando. Desculpa, não precisa emoção. pedir desculpa, porque é assim, gente. A gente não pode esquecer que a criança, ela tem uma história, ela tem uma família, ela precisa ser acolhida. Posso dar um abraço? Dá sim. Chegamos ao final do nosso episódio e esperamos que as informações compartilhadas tenham contribuído para ampliar o seu entendimento sobre o TDAH. Agradecemos a todos os nossos convidados que compartilham os seus conhecimentos, suas experiências, e a você, nosso telespectador, por nos acompanhar em mais um episódio. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.